Olá, olá a todos. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, então, à nossa aula. Eu estou vendo que o pessoal está entrando ainda, deu um tempinho, né? Vocês receberam aí o link agora há pouco, então por isso que eu dei esses minutinhos. Mas, ó, oi, boa noite, Manassés e alunos. Obrigada pela presença, que legal, Manassés. Obrigada, professora Manassés, para os seus alunos aí para assistirem essa aula. Fico muito honrado, espero que vocês gostem e agreguem, tá? A todos os presentes, colegas, né? É uma alegria, então, aqui estar com vocês nessa aula, uma aula totalmente inédita, né? Inclusive para mim, né? Uma aula para falar um pouquinho, para fazer o lançamento, para conversar com vocês a respeito desse curso, né? Que nós estamos lançando, que eu estou lançando, sobre advocacia, estratégia para a advocacia nos tribunais superiores. Vou falar basicamente hoje, né? Vou começar me apresentando um pouquinho, falando da minha trajetória, da minha formação, da minha atuação como advogada, professora, né? E por que que eu concluí e desenvolvi esse curso sobre advocacia estratégica para os tribunais superiores, né? Especialmente o STJ e o STF. Então, né, eu vou justificar, demonstrar qual é a importância, a relevância, o diferencial desse curso, ou dessas técnicas, que algumas eu vou já trazer hoje aqui, né? Inclusive comentando um caso prático de atuação, para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Que eu acho que é bastante importante, antes de mais nada. E fiquei até bastante feliz e confortável com essa ideia de lançamento, de fazer exposição, porque eu acho que fica mais claro do que se trata, né? E aí, assim, as pessoas, os colegas, os advogados, que eu sei que eu estou vendo aqui agora, né? Algumas pessoas que eu já conheço, que são colegas, é, então, então é uma alegria saber que vocês também estão dedicados e querendo, né, melhorar a atuação, enfim, intensificar e qualificar a atuação na advocacia perante os tribunais superiores. Eu vou comentar com vocês que eu considero que esse é um nicho de mercado, né, é uma área de atuação bastante específica, diferenciada e diferentemente do que muitas pessoas pensam, mas já tem bastante profissionais que fazem isso e têm essa habilitação. Mas não todos, né? Não todos esses que lá estão fazendo essa atuação com uma estratégia que eu acredito que realmente possa trazer resultados efetivos. Então, eu entendo que essa é uma área que merece esse olhar, merece esse curso, merece esse tempo que a gente vai ter aqui, né? E no curso, se a gente seguir juntos, tá? Para buscar essa qualificação. Bom, então, depois eu tiro dúvidas também com relação não só ao curso, mas à metodologia e os temas que vão ser tratados, né? Eu vou ficar aí à disposição. A gente tem também a nossa comunidade no WhatsApp, o grupo, né? E vocês vão ter acesso sempre a essas informações, além do meu perfil, das minhas redes sociais, meus perfis, que eu tenho trazido bastante, né? Informações a respeito do curso e também da minha atuação. Mas vamos lá, para quem não me conhece, então, né, eu vejo que tem vários amigos e colegas, como eu disse, professores estimados. Eu sou a professora doutora Gisele Welch, tenho formação acadêmica, né, processual, né, eu sou especialista, mestre, doutora em processo civil na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu sou natural, de onde eu estou falando, tá? Sou gaúcha, já devem ter visto pelo meu sotaque. E tenho pós-doutorado também, estágio pós-doutoral na Alemanha, na Universidade de Heidelberg, onde eu morei por um ano e realizei um estudo de pós-doutorado para fazer uma comparação Brasil-Alemanha. Comparação essa que, inclusive, tem muito a ver com a atuação em tribunais superiores, porque eu escrevi a respeito, né, da formação de precedentes, do funcionamento dos tribunais superiores, tentando trazer um pouco para o Brasil essa experiência para a gente qualificar, né, essa atuação. Então, a minha atuação acadêmica é bastante voltada para o processo e, em especial, recursos, né, formação de precedentes e recursos dos tribunais superiores. Tenho essa identidade, tenho essa formação bem, né, direcionada, portanto, né. Sou também professora, né, há 15 anos, na graduação, na pós-graduação, já estive em várias instituições de ensino e leciono hoje em pós-graduação em vários lugares do Brasil, né? Então, eu consigo ter essa interlocução com vários colegas de outros estados, outras regiões, e inclusive em Brasília, né? O que é bem importante para essa questão de estar próximo dos tribunais superiores e todo o seu contexto e toda a sua instrumentalização. Eu sou advogada também, né? Atuo na advocacia há 18 anos, na área civil empresarial,
e tenho uma advocacia nos últimos anos voltada para justamente uma advocacia estratégica, né? Pela minha formação acadêmica, pela minha, né, expertise técnica, portanto, eu acabei me voltando para casos de mais complexidade e atuação estratégica, casos mais artesanais, né? Já atuei bastante em processos de massa, mas hoje eu tenho me voltado para essa atuação. Eu gosto de resolver grandes problemas e dilemas processuais, e especialmente atuando de forma estratégica nos tribunais superiores, né? Tenho feito esse trabalho, tenho trabalhado para alguns colegas advogados que acabam daí me contratando para fazer essa atuação, esse fronte direto, né? De despacho de memoriais, quando o processo já está no STJ, no STF, né? Seja em recurso especial ou agravo interno, tá? Recurso extraordinário. E faço também daí essa conversa nos gabinetes dos ministros, suas assessorias e sustentação oral também, né? Então, sobre essa experiência prática que eu quero falar com vocês, sobre essa experiência prática que fez, aliada à minha experiência acadêmica também, como eu falei, né, bastante focada, direcionada ao processo civil, que fez eu ter esse insight, essa ideia de trabalhar esse tema, né, essa área da advocacia estratégica, direcionada, técnica, certo? Porque eu acredito que com técnica e estratégia é possível sim fazer a diferença, é possível sim ter recursos que são conhecidos, né? Não caio naquele problema das súmulas impeditivas de recurso, dos filtros recursais, aquela jurisprudência defensiva que existe nos tribunais superiores. Com conhecimento, com técnica e estratégia, é possível compor isso. E com conhecimento técnico, então, né, sobre o mérito do processo, do recurso, aí sim é possível buscar resultados bastante positivos. Eu tenho, né, tido essa experiência, graças a Deus. Depois eu vou comentar com você sobre um caso para esclarecer, para, enfim, para a gente aqui ter, em termos práticos, do que eu estou falando, tá? Então, a minha atuação, a minha experiência fez eu verificar a importância, tá? Da gente ter esse curso, trabalhar de uma maneira mais pontual. É claro que vocês, né, os profissionais, né, do direito, ou até mesmo quem está estudando, sabem que tem na graduação, tem disciplina, acho que é o caso lá, né, do professor Manassés, por exemplo, que trabalha recursos, tribunais superiores. Claro que existe na graduação disciplina de recurso, né? São vistos os recursos dos tribunais superiores, pós-graduação também trabalha isso. Tem vários cursos pontuais, né? Eu mesma leciono num curso que chama Recursos para os Tribunais Superiores, tá? Curso de extensão. Então, isso existe, é verdade, mas eu não vejo, seja na graduação, na pós-graduação ou na extensão, eu não vejo esses cursos abordarem a estratégia em termos práticos. Por isso que o nome do curso não é Recursos nos Tribunais Superiores, e sim Advocacia nos Tribunais Superiores. Porque não se trata de seguir uma lógica processual e seguir a lógica que a lei, o CPC, o Código de Processo Civil, comanda. Se trata de ter um olhar estratégico antecipado sobre como direcionar, conduzir, né, a advocacia nos tribunais superiores. Se trata de, desde a confecção, elaboração da peça do recurso especial, extraordinário, de ter em mente essa estratégia e saber que caminho que se vai trilhar para chegar ao resultado que se quer. Se trata de conhecer os principais problemas e entraves que ocupam os tribunais superiores, como jurisprudência defensiva, né, pelo congestionamento que existe, como a burocracia, formalismo excessivo, para que se possa fazer, então, né, o contorno, o desvio disso, desses filtros, tá, para que se consiga chegar via recurso aos tribunais superiores. Se trata de dominar o circuito decisório, e aí eu preciso saber também que existem regimentos internos, que são normativas dos próprios tribunais, que o advogado atento e estratégico tem que conhecer. Mas, doutora Gisele, mas são muito longos os regimentos internos, já tem tanta lei que a gente tem que conhecer, fica difícil. Não é bem assim. E no nosso curso, eu vou disponibilizar os regimentos internos do STJ e STF comentados, os pontos mais importantes estratégicos. Por exemplo, para fazer sustentação oral, qual é o procedimento, como é que funciona a sessão virtual, se é possível fazer destaque do processo que está no plenário virtual para, né, aí, o julgamento físico, que muitas vezes isso faz sentido, faz diferença, né? Tem muitas questões que estão no regimento interno e que o advogado que tem estratégia, seja mais visionário, precisa conhecer
para bem conduzir o processo no âmbito dos tribunais superiores. Então, se trata também do advogado saber que existem precedentes judiciais, decisões que têm status, eficácia vinculante e não só persuasiva, elas têm que ser observadas pelo Poder Judiciário. Tem uma lista de decisões que tem esse status vinculante no artigo 927 do Código de Processo Civil. Tá? Se trata do advogado saber que existem esses precedentes e quais são eles. Que matérias que já foram discutidas e, né, portanto, aí estabelecidas, pacificadas pelo STJ ou STF via precedente. Tá? No caso do STJ, precedentes qualificados, e lá no STF eu tenho os precedentes, né, frutos, por exemplo, de ação de controle de constitucionalidade, ou então julgamento de repercussão geral no recurso extraordinário, que são decisões que formam precedentes vinculantes. Mas o advogado tem que saber pesquisar. E eu não estou dizendo uma coisa surreal assim, mas ela querendo que a gente pesquise todas as decisões, né, que existem. Não tem como saber, por exemplo, todas as súmulas que existem do STJ e do STF. Não é isso. Se trata de quando eu tenho um caso importante, complexo, e eu vou para os tribunais superiores, eu vou pesquisar nesses catálogos para ver se essa matéria que eu estou discutindo, se já tem algo lá decidido. Porque daí eu tenho que colocar no meu recurso que existe. Porque, afinal de contas, tem força vinculante. Então, eu tenho que suscitar, eu tenho que reclamar que a corte aplique o seu próprio precedente, a sua própria decisão. É dever de autorreferência, que a gente chama, é dever de seguir, né, as suas próprias decisões. Então, o advogado ele pode facilmente pesquisar no catálogo e ver quais são os temas afetados, né, no regime de repetitivos, por exemplo, no STJ, ou então repercussão geral no recurso extraordinário no STF, quais são os temas e quais são as teses, os enunciados que já foram formados. E ver se serve para o caso concreto. Tudo isso vai aparecer no curso, como pesquisar, de que maneira, né, quais são aí os lugares que eu devo buscar isso, tudo isso a gente vai tratar também no nosso curso. Mas se trata do advogado conhecer esses precedentes, saber conduzir, saber suscitar, né? Se trata do advogado saber como fazer assim que o recurso é pautado para julgamento em sessão. Se trata do advogado saber que é essencial, se eu estou falando de tribunais superiores, é essencial que, né, se realize a confecção dos chamados memoriais, aquela peça, né, tem que ser enxuta, tem que ser curta. A gente vai ter aqui no material do nosso curso também, a gente vai ter, tá, aí um mapa mental dos memoriais que eu criei, fluxograma, assim, bem claro, bem didático, para a gente abrir a cabeça e entender como é que eu faço, porque às vezes os advogados, eu acho que vocês talvez já tenham, né, tido uma experiência assim, mas o que adianta fazer memoriais? O jogador está cansado de conhecer o processo, assim a gente espera, né? Tá cansado de conhecer o processo? Eu vou fazer um resuminho para ele na véspera, ir lá falar a respeito do resumo do processo? Não é isso. Não é isso, não se trata disso. Memoriais é uma peça estratégica que tem que saber confeccionar e saber o que colocar. Tá? Ali não é para fazer resumo de processo, pelo contrário. Ele tem que ser curto, pontual e trazer o que interessa para aquela convicção final, né, e decisiva do jogador. E isso faz sentido nos tribunais superiores. E esses memoriais é bom explicar, é bom despachar, é bom conseguir marcar nos gabinetes com os ministros um horário, e eles têm o dever de receber os advogados. Essa prática é uma prática que tem que ser exercida. É bem verdade que, dependendo do gabinete, do ministro, no STJ, no STF, ou é online, ou é presencial, né? Ou tem um dia específico, ou tem um procedimento, tem gabinete que exige que tem que protocolar os memoriais antes do processo. Tem gabinete que aceita só a entrega no dia. Tem gabinete que exige, e isso é a maioria. Agendamento prévio de despacho de memoriais. Claro que sempre a partir do, né, tem que pautar para a sessão de julgamento, e aí eu tenho as 48 horas para fazer a sustentação oral, e geralmente a gente faz o despacho antes, né, nesse período, tá? Então, como marcar esse despacho, né, qual é o procedimento do tribunal, de cada gabinete, tá? E qual é a melhor maneira, abordagem, buscar acessos, que às vezes eu não consigo chegar no ministro, mas eu consigo chegar na assessoria. Mas aí tem que fazer a diferença, tá? Tu tem que fazer com que
é o que eu digo, se tu conseguires ter a oitiva, tá? Abrirem a cabeça para te ouvir e tu teres um diferencial técnico para colocar que faça sentido, tu já tem muita chance de ter sucesso no teu recurso especial extraordinário. Sobre tudo isso, tá? Como fazer esse despacho. Ah, e finalmente, como daí preparar, como realizar uma sustentação oral que segue a lógica dos memoriais, né? E que seja convincente, que seja objetiva, clara, tá? Isso é muito importante também, né? Como fazer tempestiva, que dê tempo para tratar de tudo, tudo importante, que faz a diferença. Como fazer uma sustentação oral assim, qual é o checklist do que não pode faltar, né? Isso também é um material do nosso curso, tá? Material bônus do nosso curso, checklist da sustentação oral. Tudo isso, todos esses pontos, como funciona a plenária virtual, que hoje é uma realidade, as sessões virtuais, tem tanto no STJ quanto no STF, né? Esses tribunais precisaram aperfeiçoar essas técnicas. No guia prático que eu estou disponibilizando no meu perfil do Instagram, na minha bio, né? Eu formulei ali só para, né, os colegas terem uma ideia, mas eu formulei assim alguns pontos que eu considero relevantes. Dentre eles, eu fiz um quadro comparativo entre o plenário virtual do STJ e do STF, tá? E ali, eles não são bem iguais, né? Na verdade, o do STF funciona bem melhor já que do STJ, porque ele é mais experiente, ele é mais experimentado, não é? E a repercussão geral, né? Ela, claro, ela está sendo votada, tá? Ali via sessão virtual, plenário virtual, mais tempo. Então, o ambiente tecnológico do STF ele é mais experimentado. O STJ tem uma plataforma um pouquinho diferente, tá? Também tem a situação de que, né, no STJ, por exemplo, só vou dar um exemplo aqui, né? Que isso aí, hoje eu estou dando só insights para vocês entenderem do que eu vou falar, do que vai, né? Qual é a abordagem desse curso. Mas no STJ, não tem liberação dos votos os votos apostados, colocados na sessão virtual, no plenário virtual, a liberação não é imediata. No STF é. Então tem um critério de transparência e publicidade maior. E esse é um ponto que tem que ser aperfeiçoado urgente. Inclusive, eu estive agora, recentemente, em Brasília, na terceira jornada de processo civil, tá? E esse foi um ponto que veio em vários enunciados, da necessidade, da necessidade do julgamento em plenário virtual, tá? Ser julgamento com transparência, que dê acesso, né? No caso dos processos públicos, a toda a sociedade, interessados, não só as partes, né? Então, e isso tem que ser melhorado. Os tribunais superiores, eu tenho acompanhado isso por meio do núcleo de gerenciamento de precedentes. Eu converso, né, com pessoas que atuam lá. Tem todo um ambiente tecnológico voltado, tem as plataformas de inteligência artificial, né, o Atos, o Victor, para fazer aí toda a seleção, né? Fazer a pesquisa de temas, de assuntos, categorizar, juntar, selecionar, né? Para facilitar, para sistematizar o funcionamento do tribunal, para racionalizar, né? Porque o congestionamento é um problema sério. Também tem vários, então, ambientes tecnológicos do plenário virtual. Como é que isso funciona? Isso vem sendo constantemente aperfeiçoado. E o STJ está com essa missão agora de aperfeiçoar o seu plenário virtual, porque os colegas sabem, mas eu quero trazer isso também muito forte no nosso curso, a exemplo do que já tem no STF, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a necessidade de comprovar repercussão geral, se aquela matéria ela não só é constitucional e ofende diretamente a Constituição, porque para caber o recurso extraordinário, a ofensa tem que ser direta e não reflexa, né, da Constituição. O segundo ponto, essa ofensa, né, essa matéria, tá, constitucional tem que comportar repercussão geral. O que isso quer dizer? Ela tem que transcender a esfera particular, ela tem que afetar a sociedade como um todo de alguma maneira. É um aspecto social, econômico, político, não é? E esse filtro recursal já é aplicado desde 2004, né, com a emenda constitucional 45, nós vamos ter agora no STJ, a exemplo do que tem, tá, já como requisito de admissibilidade, teremos o âmbito do recurso especial, a chamada relevância, tá, que vai ser também um requisito cobrado, que o recorrente vai ter que demonstrar argumentativamente
que a matéria versada no seu recurso especial, além de ter hipótese de cabimento, hipótese mais comum para recurso especial, tem divergência de entendimento entre tribunais estaduais sobre uma mesma matéria, tá? Da legislação federal. Bom, essa é uma hipótese de cabimento lá do 105, né? Perfeito. Não basta isso. Tem que mostrar que essa matéria tem relevância. E aí é muito parecido com a repercussão geral. O que significa ter relevância? Está na emenda constitucional 125, promulgada em julho do ano passado. Tá? Tem matérias de relevância presumida, tá? Que, por exemplo, ações penais, matéria de improbidade administrativa. Aí o recorrente não tem o ônus de demonstrar que aquela matéria é relevante e merece ser enfrentada pelo STJ, via recurso especial. Quando não tiver aqui naquele rol, tá, que está no parágrafo 3º da emenda constitucional 125, bom, aí o recorrente vai ter que comprovar essa relevância. Como fazer isso? No tópico preliminar do recurso? De que maneira argumentativa? Basta isso? Não, porque ainda tem a súmula 7, né? Tem que provar que tu não está tratando de matéria de fato, que não é necessário examinar a prova, senão também tem uma súmula impeditiva de recurso. Então, assim, o que eu quero tratar com vocês, com os colegas, tá, nesse curso? Como não só redigir, dentro das hipóteses de cabimento, os recursos especial e extraordinário, mas também fundamentar tecnicamente. E olha, fundamentar tecnicamente não é fazer um recurso de LEAD de 60 laudas, páginas. Não precisa disso. Não é adequado isso. Então, para eu usar... mas, Gisele, mas a matéria é complexa. Tudo bem. Então, eu vou eleger o que eu vou colocar como fundamentação jurídica. Eu vou eleger qual doutrina que eu vou colocar e se faz sentido eu colocar doutrina, que tem casos que não faz sentido. Tem que ser muito específica, tem que ser muito autorizada, atualizada. Tem precedente? Obrigatório. Tá? E como é que eu vou montar o meu tópico preliminar para contornar o filtro recursal, né, ou a súmula impeditiva de recurso, e o meu recurso ser conhecido, processado, julgado, né, aí provido, de forma satisfatória. É isso que a gente vai conversar, é sobre isso que a gente vai conversar. Sobre a relevância no recurso especial, ela está pendente de regulamentação ainda. O que nós temos como eu falei, a emenda constitucional 125 de 2022, mas não está sendo cobrada na prática ainda. Por quê? Tá? Porque precisa de uma lei, tá? Aí federal, né, infraconstitucional, para fazer a regulamentação da aplicação prática. Isso o STJ já decidiu, tá? Mas está em vias de. Eu tenho acompanhado isso porque eu escrevo sobre o tema. Como eu disse, a pesquisa que eu fiz comparada Brasil e Alemanha é sobre isso, porque na Alemanha tem esse filtro, né, da relevância no âmbito do recurso de revisão, que é o análogo ao nosso RESP, tá? Eles têm lá um tribunal, tem uma função similar também do STJ, que chama Bundesgerichtshof. Begerrar, que é mais fácil, né? Tem a mesma função de outorga de unidade do direito e tem um recurso que tem a mesma função do recurso especial e tem o filtro. E olha que lá eles não têm o problema de tantos processos como a gente tem aqui. Então, como é que isso funciona? De que maneira que a gente pode pensar? Eu trato bastante disso no meu livro, mas uns materiais que eu estou disponibilizando aí, né, para divulgar esse curso, enfim, como bônus também, né, para quem estiver junto tratando desses temas comigo, é um artigo que eu escrevi bastante recente, publiquei numa coletânea organizada justamente por ministros do STJ, tá? Falando sobre a relevância do recurso especial e o que esperar. O que esperar do STJ depois disso? É um dos materiais que eu disponibilizei a vocês, um guia prático, né? E também um capítulo do meu livro, esse que eu comentei com vocês, o último, que eu fiz a análise comparada Brasil e Alemanha, porque tem tudo a ver com a atuação nos tribunais superiores. Então, esses materiais você já tem acesso. Eu vou passar a disponibilizar agora, hoje, é o primeiro evento de lançamento desse curso. Estou conhecendo os eventuais interessados, estou explicando para os colegas, né, do que se trata, o que ele vai abordar, e mostrando para vocês qual é o diferencial dele, por que esse curso não é o mais do mesmo, porque que eu não vou falar só, quando é que cabe, hipótese de cabimento do recurso especial, requisitos de admissibilidade, intrínseco, extrínsecos, isso vocês aprenderam na graduação, ou aperfeiçoaram na pós-graduação. Eu quero tratar, Manassés, eu sei que se não deu, vai dar, né, Manassés, essa matéria na graduação. Eu quero tratar com vocês de diferenciais, de pulo do gato.
de um olhar, de uma atuação estratégica e técnica, e que, por via de consequência, trará resultados. Por óbvio que nem sempre, né? Eu não vou aqui vender resultados certos, porque isso não existe, especialmente no judiciário do Brasil, tá? Onde, infelizmente, não há segurança jurídica. Eu não tenho previsibilidade, estabilidade. Mas eu sei, pela minha experiência de advogada e professora, e por atuar bastante nesse tema, né? Por ter esse estudo, essa atuação, e agora mais na prática, na advocacia estratégica, perante os tribunais superiores, eu sei que faz muita diferença e muito sentido. Então, eu resolvi aqui nesse curso falar sobre isso, tá? Tratar da estratégia, tratar desse olhar, esse posicionamento visionário, estratégico e com uma qualidade técnica diferenciada. Que se tiver qualidade técnica diferenciada, a oitiva é outra, a respeitabilidade é outra, e a capacidade, né, de conseguir fazer valer e ter aí esse no recurso também é bem maior. Tá? Então, a ideia do curso é isso, é buscar esse diferencial, tá? Eu percebo, mas Gisele, mas não tem muita gente que faz isso lá em Brasília, porque em geral, colegas, né, quem aqui é advogado sabe, quando tem que fazer uma atuação muito estratégica, né, muito importante, muito direta, eu vou contratar um escritório de Brasília, que já fica lá, que está acostumado a fazer isso, que conhece todos esses trâmites, que tu quer me passar, Gisele, né? Eu vou contratar tem acessos, conhece eventualmente, assessoria de ministros, né, de gabinetes, e aí é melhor que seja assim. Não concordo. Não concordo. Muito melhor que tu, advogado, tenha essa expertise, ou que tu tenha no teu escritório pessoas que fazem isso. Tá? Porque ninguém melhor do que o advogado que construiu o processo de ponta a ponta. Isso é uma coisa que eu queria dizer. Quando eu falo aqui de advocacia pelos tribunais superiores, não pensem que daí, eu vou ficar focado só no STJSTF. Não. O advogado tem que continuar atento ao primeiro grau de jurisdição, tá? Se está sendo bem aplicado, se a decisão é justa, se os procedimentos estão sendo aplicados. Tem que conduzir bem o processo desde a petição inicial ou da contestação. Tá? Tem que ter uma boa atuação no Tribunal de Justiça de segundo grau, segunda instância, ou Regional Federal. Eu não estou dizendo que, né, vamos só se especializar em tribunais superiores, mas é uma ponta que faz diferença, porque é onde o processo vai terminar, ao fim e ao cabo. Lembrando que os tribunais superiores não são terceira instância, né? Isso não existe. STJ, STF, por exemplo, são competências específicas. O que isso quer dizer? Esses tribunais têm competências determinadas pela Constituição Federal, né? O STJ faz a uniformização da legislação federal infraconstitucional, dando essa unidade em termos nacionais, e o STF faz a salvaguarda, a proteção da Constituição. Né? São previsões que estão na Constituição, são competências específicas. Não vem me falar em terceira instância. Não consegui na primeira, na segunda, vou para a terceira. Não. Isso é minha propriedade técnica. Tá? Então, assim, mas mesmo sendo uma competência específica, é lá que o processo vai terminar. Então, tem que ter, e muitas vezes, e já me aconteceu, de eu conseguir virar uma situação lá. Porque, vocês sabem, quando volta para o primeiro grau, já volta, o STJ já fala como é que tem que se decidir. Decide conforme aqui eu estou determinando, ou tem a jurisprudência, ou tem o precedente do próprio STJ. Vocês entendem? Então, isso faz toda a diferença, tá? Agora, eu não estou dizendo em hipótese alguma que o advogado tem que esquecer dos processos de primeiro grau, de segundo grau, não é isso. Mas é que tem uma peculiaridade, uma especificidade maior. E eu acho, mas aí eu vou contratar um advogado de Brasília. Não, porque o advogado de Brasília, ele vai ser atento, está acostumado, mas ele não está apropriado do teu processo tão bem quanto tu. Ele não é dono do processo. Ele não é dono do processo para saber o que tem que pensar, o que tem que ser enaltecido para colocar nos memoriais e falar lá com o ministro. Como é que eu tenho que pesquisar? Eu não sei nem o termo de pesquisa para achar se tem precedente catalogado, se eu não sei do que realmente trata. Qual é a matéria? Qual é o núcleo essencial da matéria do processo? Tu entende? Então, eu não concordo com isso. Eu acho que o advogado que tem essa capacidade por ele, ou no escritório dele, ele tem um diferencial.
E é sobre esse diferencial, sobre a importância de conhecer essa atuação. E claro, né, colegas, também é uma atuação que pode ser muito rentável, tá? Porque, em geral, né, se tu consegue ter êxito e trabalhar de forma estratégica, tu também consegue agregar valor aos teus honorários, né? Porque os valores que vão ser, né, aí cobrados por uma atuação estratégica, pontual, de frente, vai lá, despacha com todos, né, todos. Ah, o RESP está na 4ª turma. Eu agora acabei de receber uma encomenda. Né? Semana que vem vou ter que ir a Brasília despachar. Então está na 4ª turma o recurso especial. Né? Já vi que está com o Raul Araújo, que é o ministro que fez o pedido de vista. Aliás, a gente brinca, né? Não é pedido de vista, é perdido de vista, porque fica lá né, e paralisa. Ainda bem que agora são 90 dias no máximo. Vocês sabiam disso? Tem prazo para vista? Ah, isso aí é uma coisa que eu vou trazer também. Tá no regimento interno. Eu vou selecionar o que tem de mais importante dos regimentos internos, o que é mais prático, da prática mesmo, e vou trazer para vocês. Isso é material também, tá? Que eu vou disponibilizar. Eu acho que a Fábio está colocando aí no chat, ela está explicando tudo que vai ser disponibilizado de material, né? Mas no final agora eu vou comentar isso com vocês também, tá? Mas enfim, isso tudo, né, faz muito sentido. Eu dizia que eu vou agora, né, fazer esse despacho, tá com o Raul Araújo, mas é a 4ª turma. Daí quem são os ministros que compõem a 4ª turma? O que eu já vi? A Galotti, a relatora, ela já deu no sentido do pleito do recorrente, que é quem eu vou representar agora direto lá no STJ. Já deu efeito suspensivo no recurso especial, tá? Que é algo que sabemos que é possível, mas tem que comprovar os requisitos. Mas já é um ótimo indício. E ela disse que o pleito recursal está de acordo com a jurisprudência do STJ. Isso é ótimo. A tendência é que se siga essa jurisprudência, né? Aí, o Raul Araújo pediu vista, e isso é ruim, porque se ele fosse acompanhar, talvez ele não tivesse pedido vista. O que eu tenho que fazer? Ir lá para Brasília convencer ele a não fazer isso? Também, mas não só isso. Eu tenho que falar com os outros ministros que compõem a 4ª turma para convencê-los de que eles têm que acompanhar a relatora, tá? Que já está votando no sentido do pleito do meu recorrente. Então, eu tenho que ir lá falar, né, com o Noronha, com o Antônio Carlos, tá? Para que eles sigam a relatora, entende? Isso é uma estratégia. Isso é um pensamento estratégico. Tá? Como é que eu tenho que fazer isso? Então, vejam que isso tem um diferencial grande. Né? Então, é claro que eu posso pensar em cobrar por essa minha expertise, pela minha técnica, por um serviço diferenciado que não é todo advogado que oferece. Né? Daqui a pouco tu começas a ir lá e aí tu começa a ficar conhecido pelos ministros. Os ministros já te atendem melhor, já te escutam melhor, eles abrem os ouvidos para ti. Claro, eu aceito o fato de que eu tenho esse acesso aos ministros e eles me recebem, né, geralmente eles e pessoalmente, porque eu sou professor, eu palestro no STJ, eu publico livros, eu sei disso. Mas não é só isso, é também a atuação de ir ali, de despachar, de mostrar que eu estou confiando, que eu tenho fundamento técnico. Vou contar só mais um caso antes de falar, né, do curso aqui, como é que vai se dividir, materiais, e ver se vocês têm dúvidas ou querem, né, fazer perguntas, tá? Mas mais um caso, para vocês verem como faz diferença. E por que eu acho que não tem que deixar para escritório contratado de Brasília? Eu acho que o advogado tem que ter autonomia. Até, como eu disse, para fazer uma atuação destacada no mercado, para ter um ganho maior, tá? Porque é uma advocacia mais alta ponta, por assim dizer, tá? E isso eu digo porque eu tenho visto acontecer, né? Comigo e com os profissionais que atuam nessa frente. Eu recebi uma contratação em agosto. Eu fui para Brasília para gravar o Saber Direito, que, aliás, está essa semana sendo veiculado. Eu gravei o Saber Direito, que passa na TV Justiça, é aberto, mas tem também no YouTube, tá? Da TV Justiça. Eu gravei sobre precedentes judiciais. E lá eu falo muito sobre tribunais superiores, né? Que a maior parte dos precedentes judiciais são formados pelos tribunais superiores. Tá. Fui para Brasília para isso, aproveitei. Aí um colega advogado sabia que eu ia a Brasília, tá? Gisele, vou aproveitar e vou te contratar para despachos no STJ. E eu, claro, vamos lá. Aí eu fui fazer despachos, tá? Mas é um desafio, porque esse processo não está pautado. Em geral, eles recebem para despacho quando está pautado, tá? Não era o caso. Era um caso até que estava desde dezembro do ano passado, lá em agravo interno, tá? Porque o recurso especial não tinha sido conhecido, tá?
Então, estava em agravo interno desde dezembro do ano passado, mas eu consegui conversando com a assessoria, né? Não mandei só e-mail, liguei, expliquei a situação, tá? Era com Paulo Sérgio Domingues. É bem verdade que eu tinha estado com ele em junho no evento do STJ, então já me conhecia, tudo bem. E aí eu pedi, né? Mas aí eu. Ah, não, eu conversei com o ministro, estava no evento, sabe aquela coisa assim que se torna irresistível. Não, como é que eu não vou receber, né? Essa advogada, vou ter que receber. Bom, me tornei irresistível, teve que me receber. Agendei despacho de um processo que não estava pautado, tá? Não tinha sessão marcada, estava atrasado, diga-se de passagem. E aí, preparei os memoriais. O meu colega, que é o dono do processo, eu disse: me passa o que tu acha que é importante, ou faz um memorial esqueleto e eu vou lapidar para ti, porque isso faz parte do meu serviço estratégico também, né? Lapidar os memoriais. E aí eu vou lá despachar com ele. Daí nós vamos virar isso. Tá, marquei, eu tava gravando o Saber Direito de sair do STF, que teve justiça dentro do STF. Aí eu saí do STF, fui correndo no STJ, tinha 20 minutinhos para falar com ele, e aí foi o fundamental. Era um caso, tá? Que tinha recentemente tinha tido um repetitivo, era previdenciário, uma matéria repetitiva. É concessão de benefício mais favorável no curso do processo, tá? Não vou entrar no método. Mas eu vi que era uma matéria repetitiva e falei para meu colega, mas isso aqui não tem repetitivo? Eu acho que deve ter. Ah, não vi ainda. Quando eu fiz RESP, não tinha. Vamos olhar agora. Dito e feito, tinha saído no final do ano passado um repetitivo, que é um precedente qualificado. Eu disse, opa, deu, vamos levar, tá? Vamos levar. Então, é isso. Eu fiz os memoriais, botei o precedente, tinha um pequeno probleminha lá que, né? Era uma jurisprudência defensiva, então não conheceu o RESP porque, não cotejou bem a divergência. Aí eu argumentei. Primeiro, eu mostrei para ele que tinha precedente. Ele não concordava com o precedente, mas eu disse que ele tinha que aplicar, porque não era uma questão de opção, de forma muito educada e elegante, claro, né? Porque a diplomacia é fundamental. E aí, depois disso, que eu mostrei que tinha que aplicar, daí eu disse, aí nós vamos contornar esse problema aqui do não conhecimento pela primazia do mérito, né, doutor? Eu falei para ele. Isso aqui não tem porquê, né? Então, e vamos chegar no mérito aplicando o precedente. Aí ele só riu e disse, vai demorar, doutor. Eu disse, vai demorar, mas eu vou levar. Ele vai demorar, assim. Então, e realmente nem demorou, né? Agora saiu, aí mês passado, não, 2, 3 semanas saiu. Eu consegui que ele reconsiderasse monocraticamente. Ele reconsiderou monocraticamente o conhecimento e o provimento do recurso especial. Então, uma maravilha, tá? Tudo isso eu quero só para mostrar para vocês que tem meios e formas, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, tratar com vocês nesse curso aqui, tá? Bom, como é que vai ser estruturado, então, que eu já falei demais aqui, eu me empolgo, né, já saio falando. Mas eu quero falar como é que vai ser estruturado esse curso. O curso, ele é um curso, como eu falei, eu não vou revisar a matéria da graduação, da pós-graduação, tá? Ele é bem estratégico, bem prático, né, a partir das experiências práticas, o que eu vejo acontecer, certo? Na prática. Então, eu vou pontuar o que o advogado tem que fazer, mas aí eu vou segmentar. São 5 módulos de 5 aulas, cada aula curta, de 15 a 20 minutos, porque daí eu vou tratar de pontos bem práticos e específicos, desde a confecção da peça recursal até o despacho de memoriais e sustentação oral, passando por legislação e regimento interno, tá? As aulas vão ser bem, né, dirigidas, disposições bem dirigidas para uma atuação técnica e estratégica nos tribunais superiores, porque eu quero destacar as peculiaridades dessa atuação. O que tem de diferente, tá? Materiais vão ser disponibilizados, nós temos um material bônus, inclusive, depois dessa aula de lançamento, quem já se interessar, né, e quiser fazer o curso, se inscrever no curso, já vamos começar a disponibilizar materiais, tá? Bônus desse curso, e na sequência o curso vai sendo disponibilizado também, tá bom? No final de cada módulo, eu falei que são 5 módulos de 5 aulas, né? Tá, e aulas curtas cada uma delas. No final de cada módulo, eu vou disponibilizar um tempo ao vivo para tirar dúvidas dos colegas, tá? dos advogados, tirar dúvidas, esclarecer melhor, contar uma situação prática. Eu vou estar à disposição, tá? Porque eu acho que essa interação é fundamental, tá bem? Que mais? Vai ter sempre um encontro ao vivo, né? No final do módulo, tá? Para tirar dúvidas, para conversar. Dos materiais de bônus, é o mapa mental de memoriais que eu formulei, totalmente autoral, tá?
eu formulei já bem assim didático, em termos de fluxograma, um checklist da sustentação oral, seja no plenário físico ou virtual, que não pode faltar, uma mentoria em grupo, né, para os primeiros 10 inscritos. Então, uma mentoria, daí é algo bem mais direcionado, bem mais específico. Talvez o colega, né, o colega ou a colega pode me trazer um caso, um recurso especial, extraordinário que está atuando e quer que eu ajude ali a dissecar, a pensar estrategicamente, a ver qual é a solução. Faço isso com muitos colegas, né? Eu vi que entrou a doutora Roxane Ponzi aqui, por exemplo. Eu e ela, a gente está sempre, né, batendo papo processual, alinhando estratégias, trocando ideias. E, às vezes, funciona, tá? Então, a ideia da mentoria é essa, tá? E para os primeiros 10 inscritos, certo? No nosso curso. E regimento interno do STJ e STF comentado. Mas pontos estratégicos, tá? Porque eles são longos e eu não quero uma coisa enfadonha. Eu quero uma coisa que faça diferença, que seja pulo do gato. Então, por exemplo, eu tenho que conhecer e dominar a parte dali. Como é que eu faço para destacar um processo, um recurso que está já em plenário virtual? Porque eu não quero plenário virtual. Eu quero destacar do virtual para o presencial, porque eu quero debater melhor a questão, eu quero discutir melhor a questão. Tentar virar. É difícil, mas faz sentido, tá? É um meio de se conseguir talvez um resultado. Então, essa parte de como fazer, o que acontece no plenário virtual se tem empate, né? O voto do presidente ganha qualidade ou tem que esperar ampliar o quórum? Tudo isso eu vou tratar dos regimentos internos. O que você tem que saber? Eu vou trazer já isso, né, dissecado, tá? E analisado criticamente no curso. Tudo isso são materiais do curso que já vão ser disponibilizados agora, quando, né, enfim, quando o colega ou a colega se inscrever, tá? E, claro, né, certificado. Esse curso, ele vai emitir um certificado, tá? Seja para comprovação dessa qualificação, seja para, né, horas complementares aí, Manassés, por exemplo, no caso dos alunos, para quem, né, tá na graduação. Mas eu nem me formei ainda. Mas eu já decidi que eu quero ser advogado e advogado de tribunais superiores, tá? Não é uma coisa irrazoável, se vocês me disserem isso, né? Eu, no sexto semestre da faculdade de Direito, já sabia que eu queria ser professora de processo civil. E eu fui, e sou, né? E que eu amava o processo civil, então que eu ia continuar estudando o processo civil sempre, né? Isso é bem importante, vocês fazerem algo que vocês gostam, né? Que acreditam, tá? É isso, eu acho que eu passei, assim, eu tentei mostrar hoje aqui para os colegas qual é a diferencial desse curso, por que ele não é mais um curso, né? Que vai repetir o que já é falado, tá? Sem contar que tem muita novidade acontecendo, tá? Como eu falei, tem um filtro recursal para ser instituído agora no âmbito do recurso especial, tá? Aqui tá, ó, tem uma pergunta, eu vou olhar depois o que tem de pergunta, mas ele é focado, doutor Marcelo, ele é focado para os tribunais superiores, tá? Mas eu vou falar de muitas técnicas que vão valer para aperfeiçoamento nos tribunais de justiça também, nas instâncias de segundo grau, tá? Por quê? Porque eu vou falar de sustentação oral, por exemplo, né? Como preparar a sustentação oral de forma estratégica, convincente, eficaz, tá? Regimentos internos. Então, dá para aproveitar bastante também para quem tem atuação, tá? Nos TJs, que não sejam só tribunais superiores. É que, doutor, o advogado que tem conhecimento e preparo dos superiores, ele, em geral, ele também acaba, né, melhorando a sua condição técnica para os tribunais, tá? Né, estaduais ou regionais federais, certo? Mas eu quero trazer as novidades, atualizar, também tem muita coisa mudando, né? Eu acho que é isso, assim, né? É um curso estratégico, prático, pontual, tá? Que vai desde o início da atuação até o final, mostrar para vocês, ou discutir com vocês, como é que a gente pode buscar uma atuação mais técnica, mais qualificada e que traga resultados e que faça a diferença, tá? Então, é essa ideia, assim, ser uma coisa realmente que faça sentido, né? E que não tem no mercado. Eu fiz uma pesquisa, eu leciono alguns cursos, o que tem é recursos tribunais superiores, mas a advocacia estratégica, com esse olhar, eu não conheço, tá? Eu não conheço e eu resolvi trocar essa experiência, eu resolvi, né, abrir essa oportunidade de debate aqui via esse curso e, né,
será uma honra, uma alegria ter os colegas aí para a gente conversar, para a gente trocar, tá? Nesse curso. E eu não sei aqui, eu acho que eu vou dar uma olhadinha, né, no chat, eu sei que muito já foi respondido aqui, então, né, o artigo, guia prático, livro, vai lá para a comunidade do WhatsApp, né, aqui está já o chat, entrem vocês, são todos convidados, tá? Então tá, vamos encerrar já vi que eu já passei bastante do meu horário, tá, aqui estão as informações, eu já respondi, doutora Roxane, obrigada pela presença, eu já respondi aqui para o Marcelo, que vai também ter conteúdo para os tribunais. Sim, o RESP Perfeito eu conheço, inclusive o instrutor, ele foi assessor lá no STJ, né? É um curso mais completo. Tá? A primeira edição do nosso curso ela é mais enxuta mesmo, tá? A falta de modelos, tá? A gente pode pensar também, né, em disponibilizar esses modelos, tá? Minha aluna, Rose, querida, bem-vinda, tá? Pode participar também, como eu disse, graduação pode participar, porque pode já pensar em se aperfeiçoar para ser, né, um advogado que atua pelos tribunais superiores. Modelo, Vicente, boa ideia. Eu posso disponibilizar um modelo, né, um modelo bem estratégico, bem completo, que comporta essas questões de ter um precedente, de ter tópico preliminar, né? Com certeza, tá? Com certeza. Eu acho que é uma boa, sim. A gente tem um modelo de recurso especial extraordinário para o colega ter, né? Para se basear, tá? Certamente. Bom, eu não sei se tem mais alguma dúvida que vocês tenham ficado, mas agora realmente, né? Eu me empolguei aqui, já queria falar mais, entrar em cada tópico, mas isso é matéria do curso, né? Hoje era para apresentar. Legal. Criando meu, ganhei um resto, aplicando prazo do sinal para maquininha de cartão. Olha que legal, que bacana, gente. Sensacional. É isso que eu digo, né? É esse aperfeiçoamento aí, né, que pode fazer toda a diferença. Que legal, mas parabéns. Sim, sim. Entendi, claro. É. Não, acho que é importante isso para alinhar, né, e para trazer essa segurança técnica, né, a questão do modelo. Não, acho que é uma boa sugestão. Uma boa sugestão, com certeza. Então tá. Então nós precisamos encerrar. E se ninguém tem mais nenhuma dúvida, tá? A gente segue à disposição. Me sigam nas redes sociais, tem todas as informações. Vão para a comunidade, que lá vai ter material e mais informações sobre o curso. Tá bom? Eu agradeço, então, a atenção, né, a presença de todos. Eu acho que essa aula ficará gravada também. Então, né, podem divulgar para os colegas, advogados, advogadas, se faz sentido para vocês, tá? A gente se vê no nosso curso, nos próximos eventos e nas redes sociais. Obrigada, uma boa noite a todos. O valor do curso, Vicente, agora já vai abrir o carrinho. Acho que o meu pessoal do suporte vai responder. Mas vai abrir o carrinho e já vai estar lá isso, tá? Em seguidinha já vai aparecer o valor também, tá? Obrigada, obrigada. Eu que agradeço a presença e o interesse, tá bom? Seguimos. Boa noite, boa sorte a todos nós.